Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais uma entrevista. A convidada de hoje vai contar um pouco sobre a história dela, a história de vida dela. Lembrando que a história de vida de cada um é contada de acordo com a perspectiva dela, a visão dela, a forma como ela enxergou essa história, não no olhar de quem assiste, que muitas vezes não consegue entender isso e começa a fazer uns comentários aí bem sem graça. Mas a, a história ela fala sobre a superação dela. Hoje ela faz parte de uma religião, da religião que ela acredita. Ela é integrante lá de uma igreja que ela faz parte. Não vou falar o nome, porque cada um aí com a sua crença, pra vocês não virem escrever um monte de coisa. E mudou, isso teve também uma grande mudança na vida dela, que ela acabou restaurando a vida dela com base nas crenças dela. E quem tiver interesse, deixa aí nos comentários indicando alguém, alguma história que você conheça, que você quer que venha contar aqui pra gente, tá bom? Tem algumas pessoas que vocês indicam que elas têm um estrelismo ali nelas, assim, que fica um pouco difícil de chamar, tá? Então, antes, pergunta pra pessoa se ela quer participar, pra depois a gente entrar em contato. Tem uma historinha de, fala com a minha assessora, e às vezes a assessora nem responde, né? E aí fica meio difícil esse contato. Então, se vocês tiverem alguém pra indicar, deixa aí embaixo. Deixa nos comentários. Outra coisa também que eu vou pontuar aqui. Eu vou perguntar pra convidada se ela tem interesse em deixar o arroba dela. Então, se o arroba não estiver na descrição do vídeo, é porque ela não quis. Então, não fique dizendo que eu fico explorando as pessoas que minha coleguinha deixou lá no vídeo da Alicia, viu? E quero convidar vocês que a gente vai fazer um evento. É o primeiro evento do podcast, onde a gente vai reunir a galera que participou, que já passou um tempo, para contar como tá a vida delas e transformar esse evento num evento jurídico ali com advogados que possam falar sobre os direitos do preso, como os direitos ali de progressão de regime e daquela famosa reabilitação criminal que muita gente não sabe. O local eu ainda não sei, mas não será em Santo André, em nome de Jesus, será em São Paulo. E a data eu sei que vai ser na primeira semana de outubro, porque uma das pessoas que vai ajudar a organizar o evento vai se mandar para a Europa. Então tem que ser antes da viagem dela, porque ela é rica, nós é pobre, está no Brasil, entendeu? Ela vai se mandar para a Europa. Então tem que ser antes da viagem dela. Agora, se a viagem for antes, aí não vai ter como mexer, né? Mas a data vai ser próxima aí do dia 10, mais ou menos, tá? E a gente tá vendo ali numa região de São Paulo, próximo ao metrô, que assim fica de fácil acesso para todo mundo, certo? Tudo bem? Tudo bem. Falei pra caramba, né? Como você está? Tô bem, graças a Deus. Tô feliz de estar aqui. Tá feliz? Tô agradecendo a oportunidade, né, de você ter dado pra estar contando um pouco da minha história, né, que é longa. Na verdade, eu que tenho que agradecer a oportunidade que você me deu de mostrar para outras pessoas a sua história. Às vezes a gente acha que a nossa história não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Mas ontem eu fui numa palestra e, gente, como eu falei, meu Deus do céu, eu acho que era 20 minutos que eu podia falar, eu falei 30 minutos. Parecia um show de stand-up. Porque assim, eu falava uma palavra e fazia o povo rir com 10. E teve uma hora que eu virei e falei assim, gente, cadê o juiz? Porque, tipo, eu tava falando demais, né? Aí falaram, tá atrás de você. Gente, o homem tá atrás de mim. E eu tava me policiando no que eu ia contar pra que ele não ouvisse, né? Não era um juiz, né? Sim. Ouvindo eu contar os crimes que eu fazia. Então, tipo, nessa hora todo mundo começou a dar risada. E aí eu vi que eu tinha falado demais. Tava sendo bom, então. Não, as pessoas gostaram, isso foi bom, né? Mas eu fiquei me sentindo mal, porque, tipo, não era meu evento, né? Eu fui lá participar. Sim. Mas no final foi bom. Aí na hora que tava acabando, assim, uma moça veio, me abraçou, ela falou que ela mexia com estelionato. Não, primeiro ela veio e começou a chorar, né? E aí eu falei pra ela, perguntei pra ela se ela tava bem, que tinha acontecido alguma coisa, porque eu não tinha entendido. Pra mim tinha acontecido alguma coisa. Ela, Márcia, não consigo nem falar que eu vou começar a chorar. Aí eu já pensei, a moça acabou de me perguntar se eu podia falar com ela depois, já que eu entendia de alienação. E aí a moça chorando, achei que era alguma coisa, né? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, aconteceu alguma coisa? E tinha uma moça do meu lado que ela falou assim,
Márcia, acho que você ainda não entendeu, né, o que você representa pra muita gente. E eu, mas o que tá acontecendo, gente? Aí ela falou assim que ela mexia com estelionato, e aí depois que ela conheceu, começou a me assistir, acho que 2 anos atrás, bem no comecinho mesmo. Sim. Porque daí ela mudou e parou de mexer com essas coisas, porque ela falou assim, pô, se você consegue, eu também, se você conseguiu, eu também consigo. É um incentivo. E ela falou, então agora vai chorar junto. Aí a gente se abraçou e chorou, inclusive eu tirei uma foto com ela, dá pra ver que ela tá com o olho bem vermelho, chorando, e eu com o olho bem vermelho também. Emocionada. Porque é legal quando as pessoas falam isso. Sim. E às vezes você conta a sua história e você acha que não tem impacto na vida de ninguém, que é só mais um que tá ouvindo. Sim. E na verdade tem, entendeu? Sim, que tem muitas pessoas que se identificam, né, com algumas coisas, né? Então quando alguém vem aqui e se sente confortável em falar, isso é muito bom pra quem tá assistindo, entendeu? Então, tipo, eu que fico agradecida quando alguém vem contar sem mentir e sem ficar de preferência, né? Não, não lembro. Nossa, quero morrer com isso. Pra você ver como causa impacto, né? Aí depois falar, desculpa, eu fiquei travada. Aí eu falei, eu que só vou tomar hater, porque eu vou dizer que eu falei demais. Mas isso, se apresenta pro pessoal de casa, fala seu nome, sua idade, sua profissão. Sou Amanda, tenho 32 anos, fiz agora em maio 32. Nova. Sou mãe de 5 filhos. Trabalho na área da beleza, sou empreendedora do meu próprio negócio. Microempreendedora, né, ainda. Mas ainda pretendo expandir, né, fazer outras coisas, né, que eu tô ainda em mente, que eu não contei. Mas, né, tô bem tranquila, bem casada, graças a Deus, né. Que hoje você trabalha com extensão de... extensão de cílios e design de sobrancelha. Tu falou seu nome, pera. Amanda, falei. Eu que tô... Calma, esforço. Não cortem essa parte, não pode deixar. Eu que não prestei atenção. Amanda, hoje, tem quanto tempo você saiu do... Eu saí em 2020. 2005 anos. Você assina alguma coisa ainda? Não, graças a Deus já paguei tudo, não tem nada mais no meu nome, nenhum processo, nada. Quando você terminou de pagar? Eu saí, acho que eu terminei... Acho que pela pandemia, né, deu uma demorada, né, não tava funcionando fora, quando eu saí bem na pandemia. Aí eu assinei, acho que uma vez só, aí eu já tava com meu bebezinho quando eu fui assinar a primeira vez em 2023. Você terminou em 2023. Daí ele falou que eu não precisava mais voltar, que já tava tudo certo. Tipo, pelo tempo, né, que passou. Aí tem só que pedir extinção da Daí pena. eu fui olhar no processo, não tinha mais nada, né, sumiu tudo. Daí eu falei, ai, glória a Deus, Deus deu. Sumiu, menina, não tem mais nada. Eu falei, nossa, foi Deus que fez isso. Porque não tem mais nada no meu nome. Daí eu não sei, né, o que aconteceu. Você foi presa no quê? Eu fui presa no tráfico de drogas e receptação. Tráfico e receptação? E eu sempre começo a história, querendo saber a história do convidado pelo começo de tudo, né? Sim. Que é a infância. Uhum. Aí as pessoas falam, mas por que, já me perguntaram isso, por que você tanto pergunta? Porque eu falo que o problema da sociedade vem desde a infância. Sim, com certeza. Não é a fase adulta. A minha história mesmo é da infância mesmo. Totalmente. É o que fez eu ir para esse caminho. Na verdade, eu fui porque eu quis, mas é o que me levou a ir obrigada. Sim. E como que foi a sua infância em relação a... A minha infância foi muito ruim. Foi a pior parte que eu gosto de lembrar da minha infância. Ai, meu Deus. Parece eu. Mas eu procuro lembrar pra saber da onde, né, Deus me tirou, o que eu sou hoje, né, perto de tudo que eu passei. E eu procuro lembrar meus filhos também, né, pra eles terem esse exemplo, pra eles nunca esquecer que tem pessoas que passam por isso, tem pessoas que passam por aquilo, pra eles dar valor mais pra vida, né. Principalmente, eu sempre dou o exemplo do que eu passei na minha casa, passei fome, né? Não tinha uma mãe muito, assim, presente. Então, eu procuro fazer eles darem valor pra mãe que eu sou, né? Porque... Sua mãe não foi muito presente? Então, minha mãe, na verdade, ela sofreu muito porque ela é muito emocional, né? Ela tem os problemas emocionais. E hoje que eu sou mais madura, que eu consigo enxergar que ela sofre muito de problema psicológico. Ela sofreu muito. Quando eu era criança, eu não entendia, né? Eu achava que ela fazia aquilo porque ela queria. Mas, na verdade, ela sofria depressão, ela sofreu cárcere privado, né? Do meu padrasto. Eu, com 7 anos, minha irmã com 4 aninhos, a minha irmã.
E o meu irmão tinha 11 anos, mais velho. Ela levou a gente pra morar com ele, né? Com o meu padrasto. A gente morava tudo na minha avó, né? Que a minha avó tem 9 filhos. Nós morávamos lá com a minha avó, com meus tios, e eram meus tios que eu chamava de pai. Aí ela foi embora com esse meu padrasto, que eu não queria. Eu já, logo desde criança, eu já via a pessoa falar, não, mãe, não faz isso. E ela não me escutou. Aí eu chorava, não queria ficar lá, eu queria ir embora, queria morar com a minha avó, aí ela não deixou. Aí no primeiro mês o meu irmão apanhou dele. Aí o meu irmão já pegou e já fugiu. Foi pra casa da minha avó. Só que ele já era maiorzinho, né? E ela não se importou. Tipo, deixou o meu irmão. Daí eu falei, não, eu também vou. Daí ela não deixou, nem a minha irmã. Minha irmã era pequenininha, 4 aninhos. Aí isso começou a fazer uma certa revolta na minha cabeça. Eu tinha ciúmes da minha mãe com ele, porque ela não me dava atenção, ela não dava atenção pra minha irmã. Mais pra minha irmã, que ela era menorzinha, né? Então eu ficava mais jogadinha de lado. E o meu padrasto já tinha filhos com outra mulher, ele pagava pensão, né? Acho que 4 filhos. E ele era um cara assim, no começo, ele tratava a gente que nem princesa. Ele comprava doce, ele comprava Danone, ele comprava tudo que a gente queria, né? Que naquela época era bem pobrinho, né? A rua era de terra ainda onde a gente morava, né? E ele tinha casa própria, tudo. E ele, tudo que a gente via ali era coisa de rico, porque na casa da nossa avó nós passava de necessidade, né? Minha mãe era ajudada pela igreja, né? Que ela era mãe solteira, então meus tios ajudavam no que podia, mas nós não tinha aquela vida boa, nós era bem simplesinho mesmo. E daí minha mãe se iludiu, acho que isso também, sabe? Que ele tinha casa, ele tinha telefone, que naquela época nem quem tinha telefone era só gente rica, porque não tinha telefone. E ele tinha televisão, então a gente tudo ficava boba, né? Eu e minha irmã que era pequenininha. Só que quando a minha mãe foi de Malipuia pra casa dele, aí ele começou a mostrar quem ele era de verdade. Aí ele mostrou as garras. E a mãe dele morava nos cômodos do lado, né? Eu lembro que era 3 cômodos a gente e 2 cômodos os pais dele, de um casalzinho de velhinho. E ele recebia pensão dos pais dele, sabe? Ele que comprava as coisas pra eles, ele que sacava o dinheiro. Ele que cuidava. Ele que cuidava. Cuidava assim, não, cuidava só do dinheiro, né? Porque quem cuidava, o pai dele que era mais debilitado, era uma prima dele que ia lá, que fazia comida, limpava, dava as coisas. Porque ele cuidar, não cuidava. Só que ele começou a mostrar quem ele era, ele começou a deixar faltar as coisas pra gente. Ele comprava pão, tipo, pra ele, pra mãe dele e pra minha mãe. E ele não deixava eu e minha irmã comer. Aí ele falava que a gente ia comer só o almoço. Aí a gente queria, ele comprava Danone, ele falava, não vai mexer. É hora que eu dar, vocês pegam. Aí ele falava, se vocês mexerem, eu corto a mão. Ele falava bem assim. Juro. Sua mãe. A minha mãe não falava nada. Tipo, a minha mãe, eu acho que por ela tá ali, né, debaixo de um teto, então, como ela não tinha pra onde ir, ela não trabalhava, porque, na verdade, ela foi lá pra trabalhar, né? Ela dizia que ia fazer faxina na casa dele. Foi aí que ela começou a ficar com ele, né? E ela, quando ela pensou em voltar pra casa da minha avó, meu tio já tinha derrubado o quarto dela. Que ela tinha um quarto lá com banheiro no fundo, né? Que era pra gente, tinha tudo lá pra gente, fogão, tudo separadinho. Mas ela, a partir do momento que ela saiu, meu tio derrubou. Mas por que ele derrubou? Porque a intenção dele era ficar com a casa da minha avó. É o meu tio mais velho. Tá, merda, hein? Sim, ele ficou, ele comprou a casa da minha avó. Todo mundo foi casando, foi embora. A única que ficou foi a mais nova da minha avó e o meu irmão. Meu irmão não saía de lá por nada. E foi passando os anos, a gente ficou lá. Eu ia lá às vezes ver meu irmão, minha mãe, que quando eu ganhava umas coisas de uma prima dele, essa prima do meu padrasto que ia lá ajudar os pais dele, ela avisou minha mãe, né? Ela falou assim, moça, você é nova, você é bonita, vai embora. Larga esse homem, acho que ela tinha uns 28, 27, 28 anos, minha mãe. Vai embora que ele não presta. Ele não paga a pensão dos filhos dele, ele judiou 14 anos da mulher dele, que ele casou. E ele sempre, ele vai deixar vocês passar fome? Ele vai deixar suas filhas passar fome? Não confie nele. Daí, o que aconteceu? A minha mãe não deu ouvido, achou que era inveja, que era mentira, e que ele foi lá, né, e gabelou ela, tudo. E ela acreditou, só que daí ela começou a cativar a gente, né? Por causa que a gente era pequena. Ficou com um dozinho, né? Da forma que a gente era tratada. E ela ia lá, levava umas coisinhas. Primeiro McDonald's foi ela que deu pra mim e pra minha irmã. Eu nunca esqueço. Da época do Ronald McDonald ainda. E ela ia lá, levava presente, levava roupa, sapato. Porque a gente não tinha, ele não comprava nada. Ele não comprava nada, um chinelo pra gente.
Aí, comida também. A gente conheceu a casa dela, minha mãe deixava a gente ir lá. Aí a gente ia lá. Eu ia sozinha com a minha irmã na casa dela, que era de um bairro pro outro. Pegava a minha irmã, 7, 8 anos, e ia sozinha. Minha mãe não saía de casa, pra nada. Pra Não se nada. importava também. Não se importava, não ia atrás, não queria saber o que nós estávamos fazendo, nada. E a gente ia lá e comia. E ela fazia tudo que a gente gostava, enchia a nossa barriga. E era o que mais nós queria, não era comer, né? Então ela dava, às vezes, um carrinho de feira, né, pra gente. A gente ia embora pra casa com mistura, com bolacha, essas coisas. E nem se ele deixava a gente comer, você acredita? Ele pegava, ele comia a nossa bolacha, ele comia as coisas que ela dava e ele não deixava a gente comer. Aí minha mãe não falava nada. E eu brigava com ele, porque eu era reativa, sabe? Sempre fui assim, mais de xingar, de responder. Por conta que eu já não gostava dele, né? Então, aí eu apanhava, aí minha mãe não fazia nada, ele batia em cinta de couro, ele batia de corda de banheiro, de chuveiro, sabe? E ele obrigava a gente ir na igreja também. Ele tinha uma igreja que ele ia, ele obrigava eu e minha irmã a ir com ele. Ele era pastor? Não, ele era membro da igreja. Ele tinha até uma carteirinha, nunca esqueço, ele mostrava pra gente. Ai, 9 anos que eu sou membro da igreja, não sei o quê. Mas ia na igreja, mas fazia coisa de quem não é da igreja. Tinha pacto com o diabo. Sabe? Tratava a gente que nem bicho mesmo. Aí colocou a gente pra dormir num sofá, cama duro, duro, duro. Eu e minha irmã mijava na cama. E a gente mijava e dormia naquele sofá duro, que era só tábua. E era uma sala-quarto, né, que eles fez pra gente. E eu, nossa, não, sabe, não ficava em paz nunca naquela casa. A minha felicidade era ir pra rua. Quando ele deixava a gente brincar na rua, eu ficava lá, não queria mais entrar. Quando eu ia na casa dessa tia também, eu queria ficar lá, sabe? Vocês contavam pra essa tia? Então, a gente contava. Ela sabia já, né? Ela já avisava minha mãe. Ela falava, não, ela odiava ele. Só que ela ia lá pra cuidar deles, né? Só que daí o pai dele morreu, ela parou de ir. Daí só ficou a mãe dele. A mãe dele já era mais bravinha e era mais fortinha, fazia as coisas, tudo. Mas ela já se dava mais bem com o pai dele, né? Daí ela parou de ir lá, mas a gente não parava de ir na casa dela. E foi todos os anos a gente fugindo daquilo na casa dela, eu e minha irmã. Eu cheguei a fugir de casa por causa dele, né? E ela me achar na rua e ela me levar pra casa dela e falar pra mim que ia chamar o conselho, que não podia, né? Eu ficar nessa situação e tal, tal. Aí chamou o conselho, não fizeram nada, levaram de volta. Eu falei que eu não gostava dele, que ele me batia, não sei o quê. E eles falavam que, ai, ela é assim, ai, porque ela tem ciúme. A minha mãe, ai, que ela tem ciúme de mim, que não sei o quê. E ficou nessa, né? Eu lembro que eu fui uma vez a falar com a conselheira, com eles, tudo, e não adiantou nada. Ninguém fez nada, eu continuei lá do mesmo jeito. Falei que queria morar com a minha avó, que eu não queria lá, ficar lá, porque ele me batia muito, ele me forçava a ir no mercado comprar as coisas. Às vezes eu falava, não, não quero. Ele obrigava eu a ir no mercado, que era só atravessar a rua. Tipo, ele podia ir, minha mãe, e ele obrigava eu. Pra tudo. Aí eu, sabe, comecei a ficar muito revoltada. Aí, como eu ficava muito nessa tia, eu comecei a ficar muito lá, e lá direto. Tipo, quase todo dia da semana. Só que daí foi lá que eu sofri um abuso. Na casa da tia. Na casa da tia. Daí o marido dela, que ela não era minha tia, né? Ela era prima dele, mas eu chamava ela de tia, né? Você vê como é. Ela já tinha uns 40 anos na época, ela tinha uma menininha de 5, que é a idade da minha irmã, né? Que a minha irmã ia comigo, e então a gente brincava com ela, só tinha nós de amiga. Aí ela saía pra ir na igreja, deixava nós lá, só que nunca tinha acontecido nada. Só que daí, no dia que ela foi pra igreja, ela convidou a gente pra ir, nós não quis. Daí a gente ficou lá brincando, só tava eu e a Rafa, filha dela. Ai, minha irmã não tinha ido nesse dia. Menina, eu brincando lá com ela lá na rede, daqui a pouco apagou a luz. Nós tava lá no quintal. Aí eu só vi assim, ele me grudou assim, sabe, no rosto e enfiou a língua na minha boca. Ai, que horrível. Eu tinha 8 anos. Meu Deus. Eu nem sabia o que tava acontecendo, sabe? Eu fiquei, tipo, sem reação. Aí a minha prima já veio, né? Que eu chamava ela de prima, dela foi e ele disfarçou. Daí depois eu contei pra ela, né? Falei, ele fez isso comigo. Daí ela falou, eu vou conversar com ele. Mas ela era criancinha, né, também, né, 5 aninhos. Daí ela falou, ele falou que tava brincando com você. Meu papai tava brincando. Aí eu já sabia que era uma coisa errada, né? Então eu já não... Você tinha quantos anos? 8 anos. Eu já não conseguia mais me sentir bem. Daí eu quis ir embora. Aí eu não conseguia mais ficar perto dele, sabe? Só que daí ele vinha com um saquinho de bala.
Aí ele vinha com um presentinho, umas coisinhas, sabe? Pra disfarçar, acho que pra mim não contar, porque ele não chegou a falar pra mim não contar. Ele disfarçou e falou que era brincadeira, que ele tava brincando comigo. Aí eu já não conseguia mais ficar perto dele, daí eu comecei a ir menos lá. Daí ela começou a estranhar porque eu não tava querendo ir lá, tudo. Aí outro dia que eu fui de novo, daí ela tava lá no dia. Ela me deu comida, assim, eu tava comendo na mesa e ele veio por trás de mim e enfiou a mão dentro da minha roupa. Quando tava começando a nascer meus peitinhos. Eu tava acho que uns 10 já. Tava com uns 10, 11 anos. E aí? Uns 10 anos. Eu já tava mais revoltada ainda, né? Porque, né, a vida já tava difícil lá em casa. Aí lá onde eu fugi aconteceu isso. Daí eu contei pra minha mãe, né? Eu já tava maior, né? Contei pra minha mãe. A minha mãe não acreditou. Sim, pra mamãe. Eu falei pra ela não acreditou. Ela falou que ele era servo de Deus. Porque quem é servo de Deus não faz essas coisas. Eu falei, mas ele fez, eu não sei. É o que mais faz. Aí eu fiquei revoltada. Eu não sabia mais o que eu fazia. Eu falei, como que eu vou contar? Eu queria contar pra ela, né, pra tia. Eu falei, não vou contar, porque se minha mãe não acreditou, ela não vai acreditar em mim, né? Aí eu não quis contar, daí eu não contei pra ninguém. Daí eu guardei aquilo pra mim. Só que daí eu comecei a querer evitar de ir lá. Daí eu comecei a ir pra rua, né? Não ia lá e começava a ir pra rua. Daí eu comecei a conhecer a rua. Comecei a sair pra rua, conhecer as meninas da rua, os meninos da rua. Aí fui pra uma balada com 11 anos, lá no centro de Sorocaba, sozinha, com as turmas, com as meninaiadas de 14, 15, 16, só eu de 11 no meio. Cheguei 3 horas da manhã em casa, a minha mãe foi abrir o portão. E ela, onde você tava, menina? Eu falei, eu saí com as meninas. Tipo, como se eu fosse uma adolescente, sabe? Eu tinha 11 anos. E ela nem não fazia nada, não ia atrás de mim. Ele também não deixava, ele trancava o portão. Pra você não entrar? Não, pra ela não sair. Todas as vezes que ele ia trabalhar, ele trancava o portão, ia trabalhar e ela ficava lá. Ela não saía pra ir no mercado, pra levar a gente na escola, pra buscar, pra nada. Ela só ficava trancada. Ninguém via a cara dela. Assim, os vizinhos nunca foi de gostar dele também, por causa disso, porque já viam, né, como ele era, né, as molecadas zoavam ele bastante lá, sabe? Porque ele era uma pessoa que era ruim, todo mundo via. Ele era... E ele fazia isso, tipo, com a sua mãe. Tá, aí você era pequeno, você chegava em casa e ninguém fazia nada? Ninguém via isso? Não, ninguém fazia nada. Ninguém. Hoje eu fico indignada, né? Porque eu jamais iria deixar uma filha minha fazer essas coisas, sair por aí, nem na casa de tia, de tio, não deixo. Porque, né, eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos filhos, não é questão de prender, é questão da gente zelar. Porque se a gente não é prudente, a gente tá sujeito a acontecer, né, as coisas que a gente não quer que aconteça. Então eu acho que a gente tem que estar ali sempre, né? Só que, né, na época eu não entendia, então eu comecei a ir pra rua. Aí nesse dia que eu fui pra essa balada, eu tomei um enquadro junto com todo mundo da GM. Eu nem sabia o que era enquadro. Mandou, eu coloquei a mão pra cabeça, os policiais, você não, o que você tá fazendo aí, menina? Você é uma criança? Aí as minhas amigas mais velhas, ela tá comigo, que não sei o que, minha prima, não sei o que. E as turmas fumando cigarro, e as meninas ofereciam cigarro pra mim. Eu, não, eu já sabia que era errado, né? Que eu tinha medo. Aí eu lá no meio, minha mãe nem imaginando o que estava acontecendo comigo. E eu sempre saía, ela nunca foi atrás de mim. Na escola também, eu ia sozinha sempre, voltava sempre. Eu atravessava uma avenida super perigosa e sempre sozinha. Às vezes, quando minha irmã começou a estudar, eu levava ela também na escola, porque ela ia em horário diferente, buscava ela. Um dia que eu fui buscar minha irmã numa tempestade que eu nunca esqueço na minha vida. Agora pra você ver, tava formando a tempestade e o meu padrasto falou, vai buscar sua irmã. Eu falei, não, vai você, olha a chuva que tá vindo. Não, pega a sombrinha e vai. Aí eu peguei e fui. Ela tava acho que no 2º ano e eu tava no 4º. Por aí, porque eu fiquei 1 ano sem estudar, né? Eu não quis estudar por causa de bullying que eu sofria, daí minha mãe tirou da escola, fiquei 1 ano fora. Que bullying? Por causa do meu dedo, que eu tenho um dedo a mais. Nossa, eu não tinha reparado se não tivesse falado. Ninguém repara. Mas eu sofri muito bullying na infância por causa desse dedo. Nossa, menina, é mesmo. Eu não tinha visto, não. Gente, ninguém vê. Só se você fala. Então, sempre quando eu falo, as pessoas ficam assim mesmo. Mas eu sofri muito bullying. Aí eu não queria estudar. Daí a minha mãe tirou eu da escola.
Na As crianças são época, cruéis. na época, até a professora me ligou. Porque eu fui falar pra ela, ela falou, ai, mas você quer que eu faça o quê? Você vai fazer uma cirurgia? Você tem 6 dedos, o que você quer que eu faça? Aí eu mandei ela ir tomar naquele lugar, pulei o muro da escola e fugi da escola. Aí minha mãe não aguentava mais, porque eu fugia da escola todo dia. Antes dela estar com esse meu padrasto, né? Que é no primeiro ano da escola que eu não fui. Aí eu fugia, eu pulava o muro e ia embora. Não tava nem aí. Aí ela não aguentou mais, tirou eu da escola. Eu fiquei 1 ano sem. Aí quando ela ficou com esse meu padrasto, que ele colocou eu na escola, daí eu retornei. Daí eu consegui ficar indo de boa, porque eu sempre amei estudar. Só que o problema era isso. Aí depois, com o tempo, eu fui levando, né? Fui não me importando mais. Aprendi a zoar junto, sabe? As pessoas não ficaram no meu pé. Mas foi difícil, demorou pra mim superar isso daí. Mas aí, Imagina. voltando na tempestade, eu fui com uma blusa pra minha irmã e uma sombrinha. Chegando na subida, tinha uma subida e tinha uma avenida assim pra atravessar e já descia, chegava à escola, né? Eu na subida começou o temporal, menina, de vendaval e granizo. Ai, meu Deus, eu peguei uma vez. E eu abri a sombrinha virou assim. E o granizo dói no corpo. Menina, a chuva tava tão forte que eu era tão magrinha, porque a gente passava fome, né? O vento me levou do chão, me ergueu do chão, eu segurei nos matinhos, assim, da beira da esquina, que tinha uma calçada que tinha um monte de mato. Eu segurei nos matinhos do chão. Eu perdi meu chinelo, eu perdi a blusa, eu perdi a sombrinha. Aí eu vi uma pessoa que tava correndo pra ir do lado tinha um negócio de doce lá. E a pessoa foi e chamou eu, falou, ai, tem uma menininha ali, daí, vem, corre pra cá. Daí eu não tava conseguindo nem soltar do matinho de medo do vento me levar. Daí eu consegui sair, fui, daí deu uma diminuída na chuva, entrei lá no estacionamento do negócio. Aí a mulher falou, menina, o que você tá fazendo aqui sozinha nessa chuva? Eu falei, ai, eu tô indo buscar minha irmã na escola. Ela, nossa, mas você é tão pequena, o que você tá fazendo aqui? E eu sempre fui baixinha, né? Então eu era mais pequenininha, parecia que eu tinha uns 7 aninhos ainda. Aí ela falou, menina, cadê sua mãe, cadê seu pai? Eu falei, ah, eu não tenho pai, mas eu acho que eu não tenho mãe também. A minha mãe tá lá em casa, mas falava bem assim. Aí ainda fui, parou a chuva, fui pra escola, cheguei lá, a escola tava derrubada, com um raio caiu na escola. Misericórdia. Tava tudo destruído a escola e a minha irmã lá, as crianças tudo chorando lá, esperando os pais, né? Aí a mulher da escola, cadê sua mãe, cadê seu pai? Eu falei, é eu que vim buscar ela. Não, mas você é uma criança, como que você vai vir buscar outra criança? Falei, mandaram eu vir buscar. Quantos anos ela tinha? A Fer tinha uns 8 aninhos. Ela tava no 2º ano, ela tinha uns 8 aninhos. Na hora que mais precisa do pai da E eu mãe. tinha uns 11, na hora que mais precisava. E ela veio me chorando, assim, eu abracei ela. Aí nós foi chorando embora junto, nós duas. Nós foi chorando. Daí, e chega lá em casa, tipo, uma coisa natural, sabe? Ninguém abraçava a gente, ninguém, sabe, ficava preocupado. Então a gente se consolava sozinha, eu e ela, sabe? A gente, tanto que nós durona por conta disso, porque a gente não tinha carinho, sabe? Não tinha nada de carinho, nada de atenção. Juro, nada. Era muito sofrido. Hoje eu falo de boa, sabe? Mas eu já chorei muito contando essas histórias, porque é uma coisa que a gente Você tá contando, eu tô chorando. não consegue imaginar, né? Que as pessoas têm coragem de fazer com criança, né? Mas foi isso que aconteceu. Nossa, e tirando as partes de quando a gente Minha mãe era assim. comer algo que a gente não podia. E o meu padrasto comprar um lanche e comer na nossa frente, não dá. Esse período aí dessa idade sua, entre 8 e 11, é o período que a criança ela tá se desenvolvendo psicologicamente. Então, nesse período, quando ela se sente segura, é a hora que o pai e a mãe têm que estar ali presente. Teve uma chuva na escola muito forte, minha filha é autista, e o barulho da chuva, ela tem a audição dela. Uhum. Ela tem hipersensibilidade de barulho. E com essa chuva, menina, ela entrou numa crise tão forte, aí correram com ela. Mas, para eles terem essa atitude, eu precisei ir lá e fazer um barraco, tipo, umas 2 semanas antes. Uhum. Um barraco, assim, que, nossa, eu jogava respirar com a professora. Depois eu me arrependi porque eu acho que eu me excedi com ela. Eu até pedi desculpa pra ela depois, né? Mas pelo menos eu meio que marquei meu território, porque às vezes eu era louca. Porque ela falou assim pra mim, ai, a Mirella está gritando, mas porque as crianças gritou, mas ela também gritou. Eu falei pra ela assim, ela gritou, ela reagiu. Porque nós estamos falando de uma criança autista, ela é neurodivergente, né? E aí ela veio me dar carteirada, que ela era professora, pós-graduada, escritora de livro, que ela já atendeu mais de 50 crianças autistas, e eu
Eu também sou formada, sou pós-graduada. E aí? Então, se você estivesse conversando com uma mãe que não tem, que não tem esse nível de escolaridade. E aí? Então, foi isso que eu falei. E aí começou a discussão, porque, tipo, ela não entendeu o que estava acontecendo ali, né? E eu dei um barraco na escola, mas um barraco. Que veio a coordenadora, a diretora, a professora, veio todo mundo. É falta de compreensão. Exatamente. E minha filha, a primeira coisa que ela olhou, foi, mamãe, eu chorei. Ai, Como você não vai entrar de... Ah, tá bom. E lógico, né, que eu acolhi ela. E a minha filha, ela é tão, assim, ela sabe que a mãe dela vai fazer alguma coisa, que ela veio correndo me contar. E quando ela viu eu brigando, ela ficava rindo. Ela sabe que você não vai deixar barato. Exatamente. Ela ficava rindo e falava assim pro pai dela assim, a mamãe tá brava desse jeito. Porque, nossa, eu fiquei transtornada. Porque nessa idade, assim, é a idade que as crianças mais precisam dos pais. E aí você não vai acolher, não vai dar amor, não vai dar carinho. Imagina o tipo de ser humano que vão se tornar. Fora que a gente acaba com uma fuga. Eu falo isso porque eu passei... Essas histórias são parecidas. Eu não tive um padrasto. Glória a Deus. Ah, que bom. Depende, né? Porque nem todos são iguais, né? Não, porque senão eu acho que eu tinha cometido... Se eu tivesse um padrasto desse estilo que você tá falando... Se eu tivesse... Eu tive um padrasto já grande, já, com 17 anos, e ele foi uma benção de Deus. Só que se eu tivesse um padrasto dessa forma que você tá falando aí, eu acho que com 12 anos eu ia pra FEBEM. Porque eu ia matar esse desgraçado, eu ia comprar veneno pela comida dele. Eu ameacei ele. Eu ameacei ele bastante quando eu comecei a crescer e ficar mais assim, né, esperto. E como eu tava bastante na rua, tava conhecendo já as turmas da rua, né? Eu ameacei ele um dia que ele me bateu. Eu falei pra ele... Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. Eu falei pra ele, quando eu crescer, eu vou arrumar um bandido. Só pra ele te dar um cacete. Meu, eu fiz essa fala. Eu falei. Com 15 anos eu falei fiz isso pra ele. Eu era criancinha ainda. Eu falei, eu vou arrumar um bandido. Eu vou casar com um bandido só pra ele te dar um cacete. A primeira coisa que eu vou fazer, você vai ver. Eu vou crescer, não vou ficar assim, desse tamanho pra sempre. Aí deu risada na minha cara. Tinha 10 anos. Então, é nessa idade que você tem que ser presente. Então, hoje falou, pra minha filha, já tô em cima. Pode me chamar de louca que eu não me importo. Eu não conhecia meu pai, né? Minha mãe só falou mal do meu pai. Desde quando eu me entendo por gente, minha mãe falou mal do meu pai. Né? Eu não sabia quem ele era, só o que ela me falava, né? Hoje você conviveu? Eu conheci ele depois. Só que a minha tia, a irmã dele, é a única da família do meu pai que veio atrás de mim, né? Que ela vinha, ela que mora em Suzano, ela vinha... Visitava a gente, só que daí, nessa vez que ela foi visitar eu, que eu tava com 11 anos, ela foi lá e minha mãe falou pra ela me levar embora. Ela falou que eu tava dando trabalho, que eu fugia, fui pro conselho, contou. Você tava dando trabalho ou você tava reagindo? E o meu padrasto, né, que tava botando a lenha na fogueira, né, que minha mãe, ela... Sua mãe é viva ainda? Sim. Vamos pôr veneno na comida dele? A minha mãe... Desgraçado. Não, nem te conto. Você nem imagina ainda. Aí a minha mãe, né, não falava muito, mas ele falava por ela, né? Aí ela falou assim, ela tá dando trabalho, deixa eu levar ela morar lá, que eu moro no sítio. Aí ela entra na linha. Deixa eu minha fala, não vamos colocar veneno na comida dele. Vamos processar ele, porque hoje nós somos pessoas evoluídas. Vamos processar ele. Mais bonito. Mas veneno a gente pensa no... Aí eu fui morar com essa minha tia. Minha mãe deixou ela me levar. Falou que morava no sítio. Ela não tem nem energia elétrica. Ela vai ter que arrumar o que fazer lá. Porque isso daí é falta de que fazer. E ela sempre foi uma pessoa bem rígida, né? Essa tia? Essa tia minha. E ela dava medo. Ela era, né, grandona, assim, cheia de tatuagem, sabe? Cara de Índia. E eu ficava com medo dela, né? Mas ela era muito legal pra mim. Mesmo ter um medo, assim, um medo com respeito, sabe? E ela me dava uma atenção que eu não tinha, né, da minha mãe, né? Então ela me levava pra passear, ela, sabe, fazia minhas vontades, né? A melhor parte da minha infância, do resto da minha infância, né, que sobrou, foi quando eu fiquei com ela. Daí ela me levou pra lá, eu viajei, vim pra cá, pra São Paulo com ela, andei de trem, a primeira vez que eu andei de trem, tinha uma outra vida, né? Foi muito legal, sabe? E ela comprava as coisas, filha, você quer comer aquilo? Eu podia falar o que eu queria comer, que ela me comprava, então era legal, sabe? Aí eu cheguei lá, eu amava sítio, sempre gostei, né, de chácara, essas coisas. Nossa, ela morava num sítio tão grande, tinha cavalo, tinha pato, tinha porco, tinha galinha. E eu aprendi a dar comida pra porco. Começou a ficar meio chato, porque eu tinha medo, né, de ficar lá, né, porque era escuro, né, não chegava energia elétrica onde eu também escuro. Não, e eu comecei a ter crise de ansiedade quando
quando eu fiquei lá, porque eu não sabia nem o que que era, né? Tem crise de ansiedade? Graças a Deus, agora acho que eu não tenho mais, né? Eu fico assim, ó, Espero calma, que não. respira, calma. Ainda às vezes dá umas crisinhas, mas antes já foi pior. Aí, quando eu fiquei lá bastante tempo, eu comecei a sentir falta da minha mãe, né? Comecei a sentir falta da minha irmã. Daí começou a dar uma falta de ar e eu ficava Da sua irmã ainda é compreensível, mas sua mãe você sentia? Eu sentia. É que você tinha mais próximo de sentimento, É, né? o que eu sabia que era minha mãe, né? Então, que nem minha família não era próxima de mim. Não ficavam indo me visitar tia, tio, essas coisas. Não era de ficar indo lá visitar eu, levar pra passear, essas coisas. Quanto tempo você morou nesse lugar? Eu morei até meus 14 anos. Foi aí que, depois que eu mesmo fiz a cagada, né? Eu fiquei lá, daí minha tia, como ela viu que eu tava muito nervosa, querendo voltar, ela me trouxe de volta. Só que daí eu não quis ficar de volta. Daí eu falei pra ela, eu falei, não tia, eu quero morar com você. Daí ela falou, agora tia, eu não consigo te buscar. Aí eu peguei e fui sozinha. Você acredita? Eu não sei, eu não lembro nem quem que me deu dinheiro, não sei se foi ela, não sei se foi ele, né? Que ele queria me ver longe, né? Ele tava doido pra me despachar, né? Meu padrasto não. E sua irmã esse tempo? Ela ficou lá. Sofrendo sozinha. A minha irmã, ela era uma criança boazinha, sabe? Ela fazia as coisas pra minha mãe, ela lavava a louça, ela limpava a casa. Eu já era preguiçosa, né? Como se diziam. Eu não queria fazer nada. Eu não fazia nada. Mas eu não fazia porque eu tinha raiva de ter que fazer as coisas num lugar que eu não tava feliz. Então eu não queria fazer mesmo. Eu largava tudo que se dane, sabe? E foi assim. Daí quando eu fui morar com essa minha tia, eu aprendi. Ela ensinou a cozinhar, ensinou eu a lavar roupa, ensinou a limpar a casa. Aí eu me senti uma empregada. Porque eu não sabia fazer nada, né? Minha mãe não ensinou a fazer nada. Então ela deixava, porque ela era assim, tipo, você não quer fazer, não faz. Você não quer lavar sua calcinha? Eu lavo, sabe? Sua mãe? Ela era assim, porque minha mãe, pra limpeza, ela é maravilhosa. Pra limpar é aquela doida da limpeza, sabe? Ela ainda é viva? Vive limpando, sim. Só que eu tava nem aí. Daí minha tia me ensinou. Menina, minha tia ensinou eu matar até porco. Misericórdia. Ensinou eu a limpar a tripa de porco. Ensinou eu a matar galo e cozinhar e depenar. Nossa, meu tio falava bicho da cidade. Ela é bicho da cidade. Tá mal. Eu chorava, menina. Catava a faca, colocava na minha mão, fazia eu passar no pescoço do galo e esguichava sangue na beira do rio, assim. E eu chorava. Ai, meu Deus do céu. Juro. Você acredita que se eu ver matando o bicho, eu não tenho coragem de comer? Menina, eu né, não sabia como que era, né? Pra mim era tudo novo. Mas o porco, eu falava assim, tia, eu ajudo, mas eu quero pernil. Porque eu gostava de comer pernil, né? Antes de eu ver matar, o que eu mais gostava era do pernil. Daí, quando ela mostrou pra mim como que era, eu fiquei com uma agonia, né? Mas mesmo assim, daí ela falou, você vai ganhar o pernil se você limpar. Você e sua prima, que ela tinha uma filha, a Kathleen, falou, você limpa as tripas. Ela foi boa pra você, sua tia? Foi. Na época eu não achava, né? Na época eu achava que ela era mal. Porque ela proibia de usar maquiagem, ela não deixava eu fazer nada. As coisas, quando a gente, sabe quando a gente tá crescendo e a gente quer? Minha sobrancelha era quase junta, era uma taturana. E eu queria tirar. Não, você não vai fazer isso, você não precisa disso, você é bonita do seu jeito, você não precisa de maquiagem. Queria passar esmalte, você não vai passar esmalte. Queria usar um shortinho, você não vai usar shortinho. Minha filha não deixa usar não, mas é por causa do que eu sofri. Então, e eu não sabia, né, a história da minha tia, não sabia como que ela viveu já. Eu sabia algumas coisas. Meu, um dia eu tava com short, sabe aquela banda El Chan? Tinha aquela dança do bumbum lá? Sim. Minha tia, em Fortaleza, ela é dona de uma confecção de roupa e ela fez alguns conjuntos lá do El Chan. E mandou pra gente. Tô eu com meu shortinho lá do El Chan, com a minha blusinha. Que legal. O cara que vendia mandioca na rua veio passar uma nas minhas pernas. Nossa. Meu, eu tinha... Ai, foi em 1996. Eu tinha 10... Eu guardo as datas, assim, minha memória é incrível. Sim. O Ricardo fala que minha memória só é boa que não presta. Eu falei, não, minha memória é boa pra guardar momentos que me fizeram muito mal. Sim, que marca, né? E eles me marcam, Uma por isso que forma eu guardo. boa, Isso, por isso que eu guardo as datas. E eu tinha só 10 anos. E minha mãe, quando eu fui falar pra ela, ainda falou pra mim que eu tava inventando mentira. Ai, que ódio que eu fiquei. E o vendedor da mandioca, eu falei, mas que vendedor safado. Meu, nas minhas pernas. Então, minha filha, ela vai usar um vestido, eu tenho 5 anos, ela vai usar um vestido, eu ponho shortinho por baixo. Assim. Desde os 2 anos de idade dela. Minha sogra, ela era evangélica, que eu já é falecida. E ela falava assim, tá vendo?
isso aqui é neta de um cristão mesmo. Colocou um vestido e colocou um short, preservando ela. E eu, não, mas daí até a mãe dela é assim, então eu chorei pra ela. Lá em casa, o meu menino de 14 anos, quando a Júlia de 9, ela não coloca, ele já fala, mãe, a Júlia tá de shorts tá de vestido sem shorts. Olha lá, ó, ele mesmo já fala, vai colocar, entendeu? Mas é. Porque eu já ensinei isso pra eles, porque, né, eu sei o que eu passei, né? Exatamente. Só que daí, como todo momento feliz tem um momento de tristeza, né? Nunca dura, né? Lá eu tava tão feliz, daí começou a chegar o tempo que eu cresci, né? Que eu comecei a criar corpo, aí o marido da minha tia começou a olhar pra mim com outros olhos. Tá que pariu, sempre isso. Sim, que eu chamava ele de tio. E eu tinha um afeto por ele que nem pai, porque, tipo, eu nunca tive aquilo, né? Quando eu cheguei lá, ele me tratava que nem filha, né? Que eu e minha prima eram as duas meninas. Então, ele, né, o que ele fazia pra ela, ele fazia pra mim. Então, eu ficava muito feliz. Eu tinha o meu quarto, entendeu? A gente ficava luz de vela, lampião, acendia fogão de lenha, tudo. Ele me ensinou a acender o fogão de lenha, porque a gente tinha que esquentar a água no fogão de lenha pra tomar banho. Era banho de caneca. Você acredita? Não tinha chuveiro, porque não chegava eletricidade, né? Então a gente tomava banho de canequinha. Então eu fui, tipo, levando aquela vida simples lá, eu adorava. Só que daí começou a chegar um tempo que ficou mais legal, né? Mas até chegar esse tempo eu vivi muito lá. E sua tia soube? Sim, eu soube porque, ó, deixa eu chegar lá. Tinha, lá onde ela morava era de um japonês lá, né? Que era o dono lá que ela cuidava, né? Ah, E ele era muito amigo dela. morava na casa. Sim, e ele frequentava lá, ele gostava da gente, e ele é dono de um parque aquático lá, e a gente ia lá de graça, brincava. Em Suzano. Sim, a gente brincava bastante lá, nossa, e tudo de graça. Eu fui no parque aquático lá em Suzano. É, no Magic City. Acho que é esse mesmo. É, lá mesmo. Em 2000 eu fui. Vivi minha infância inteira lá. Inteira não, né? O resto da infância. Eu amava lá Acho mesmo. que o parque é show. Sim, na época tinha o parque de diversão e o parque aquático. Isso mesmo. Aí eu brincava lá, foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha medo de brinquedo de adrenalina, né? Fui brincar no barco, eu vi, quase morri, fiz parar o brinquedo. E tinha também o Aras, também, sabe? Tinha o Aras lá. E daí minha tia trabalhava lá no Aras também, ela fazia limpeza lá. Minha tia era tipo um pereirão, ela fazia tudo. Ela pintava, ela construía, ela cuidava de cavalo, ela, sabe? Ela fazia de tudo, faxina. E ela me levava também numas faxinas dela, sabe? Ela me ensinava, ela falava assim, vai lá limpar essa parte, eu vou limpar essa. E isso daí era bom pra mim, né? Só que na época eu ficava com preguiça, eu falava que, ela tá me explorando, sabe? E eu não ganhava dinheiro, né? Mas eu não sabia que ela comprava as coisas pra mim, ela comprava material pra mim, ela, sabe? Na época a gente não pensa, né? Não tem esse conhecimento. Não tem a maturidade. Não foi educado pra isso, né? Sim. Daí no Aras eu comecei a andar de cavalo e o treinador viu que eu tinha um potencial. Daí eu comecei a treinar para as provas. Aí a minha mãe foi lá me visitar, né, nessa época aí. E eu tava treinando para as provas, né, de tambor e baliza com o cavalo. Daí minha mãe foi lá com meu irmão, com a minha irmã me visitar. E bem no dia que minha mãe tava lá, eu caí do cavalo. Ai, minha mãe doidou querendo chamar a polícia. Que ela, às vezes, ela dá uns 5 minutos nela, né? Do nada, assim. Situações de pressão, ela endoida. Aí fez barraco. Ai, vou levar minha filha embora, que não sei o quê. Imagina se minha filha morre. Porque eu caí 2 vezes. Eu caí. Mas é mais fácil você morrer com o marido dela. Então, eu caí e levantei. O treinador falou, levanta, vai de novo. Daí fui de novo. Só que eu caí no mesmo lugar. Era um cavalo árabe e eu não tava acostumado a andar com ele. O outro que eu andava, eu tava O cavalo derruba? Ele deu um coice na hora que eu fui virar e me Ai, jogou. No que ele me Minha jogou. filha vai fazer ecoterapia. Fala assim, não. Não, mas é que eu tava treinando prova, né? Tinha que correr com ele, né? Passar pelas balizas e depois ia nos tambor. E eu fazia isso muito bem. Só que daí, quando eu fui sair da baliza, ele foi entrar pro tambor, ele me jogou. E ele não era acostumado com você. Ele não era acostumado comigo. Ai, meu Deus, tem que comprar um cavalo, será? Uma menina não crescer com a menina? Não, que ela vai fazer ecoterapia, né? Não, mas isso aí é tranquilo. E vai, não, mas com a eco tem o... Que acho que é o que você fazia. Só que você já competia. Era prova pra competir, né? Como que chama, gente? Aquele esporte com o cavalo? Daqueles de pular, você fala? Não, hipismo? Hípica? Equitação. Como que é? Equitação. Será que é equitação? Eu acho que é. Ai, não sei. Sei que ela vai fazer isso aula de daí equitação, junto né, junto com a ecoterapia, porque ela tem uma sensibilidade sonora, ela é um pouco assim individualista
E também ela... Os cavalos dizem que é bom, né, para as crianças. Então, eu queria saber qual que é a familiaridade. Não sei, aí, sabe? lá nessa época Mas tinha o Neuro- bastante criança autista que fazia. Então, mas o Deus Só falou que que eu tenho que eles fazer. passeavam só no redondel, assim, né? Devagarzinho, com o cavalinho que é calmo. Eles têm Então, toda a moça me preparação. explicou que a ecoterapia, aí ela falou que vai um monte de gente lá. E é caro, viu, minha filha? Sim. Não é barato, É não. verdade, Fui era pesquisar. só pra quem tinha mesmo. Então, mas eu não tenho. E eu fazia vou ter tudo que pagar. Eu fazia tudo de graça. Fazer Porque de eu graça. morava lá, né? E o dono era amigo da minha tia, que ela cuidava pra ele lá. Cara, o mais onde barato ela que eu morava. achei aqui na cidade aqui é R$820. É, Uma caro. vezinha só na semana, 50 É minutinhos só. caro. E ainda tem... Cavalo é caro, menino. Então, mas eu falei, vamos comprar um cavalo? Cavalo é muito caro. Eu falei, pra a gente comprar um cavalo e solta. Meu filho tinha, você acredita? É. Meu padrasto tinha sítio, mais ou menos assim que nem você. E aí ele deu um cavalo pro meu filho. Meu filho, tipo, andava assim a cavalo e tudo mais, só que ele não tinha muito amor pelo cavalo. E eu sei que o cavalo até morreu. Ai, que dó. E aí eu falei assim, gente, ele tem a oportunidade de ter um cavalo, tipo, de desenvolver ali, né? Alguma habilidade dele ali, né? E ele não quis saber do cavalo, não. O cavalo morreu, coitadinho. Aí eu falei pra minha mãe, se a mensalidade é 820 reais, melhor não é comprar um cavalo. Ele falou, você tá achando que cavalo é barato, é que vende assim na esquina? Não, é muito Eu caro. falei, sei lá, vamos procurar aí É no caro no Facebook. carro, é por aí, preço de um carro. Ele ainda falou, você acha que cavalo vende na Shopee? Ele falou assim pra mim, eu falei, A minha filha, a Agatha, que vive pedindo um cavalo pra fazer com mim. as parcelas não dá Meu não? marido fala pra ela, onde que nós vai enfiar um cavalo? Né? Na garagem? Então, mas a ecoterapia, eu queria entender o neuro me explicou, mas na verdade eu não entendi bulufas. Mas ele falou que é importante pra ela, até mais do que as terapias, porque ele falou que como ela não desenvolve a fala, ela tem a coordenação motora boa, mas ela tá atrasada 1 ano, ela tem 5 anos. Eles falam que o cavalo ele tem uma conexão muito boa, né, com as crianças, né? Deve ser por isso. Porque Você foi na isso polícia é verdade. militar lá e o cavalinho da polícia militar lá até se esfregou nela assim. Ela se esfregando nele, eu quase parinho. Porque eu tava com medo do cavalo avançar na menina e aquele monte de policial militar, porque já me dá uns Se traumas, né? identificou com ela. E o cavalo, eu tenho até a foto o dela cavalo com o ele tem cavalo. muito isso de energia. Ele sente nas pessoas a energia. Então por isso que ele não gostou de mim. Às vezes você tá muito alvoroçado. Eu tô quase querendo expulsar a menina dali e ela brava. Isso. Ela tinha 2 anos e meio, quase 3, eu acho. Meus precisavam ver os dois, meu marido se esfregando no cavalo. Eu falei, assim você não se esfrega em mim, né? E, tipo, daqui a pouco começou a chegar aquele monte de gente. Aí o policial falou assim, olha, se não tivesse ninguém, vocês podiam ficar até o dia inteiro. Ainda mais ela, que... Aí foi o nome do cavalo lá, que o cavalo tinha gostado dela e tudo mais. Só que tá vindo outras pessoas e estão querendo, aí a gente não pode. Eu falei, não, tudo bem, vamos embora, tá doido pra ir embora mesmo. Eu amei quando aquilo aconteceu. E eu ficava falando pro povo, vamos lá ver, cara, pra encher mesmo de gente ali pra ela me mandar. Eu tava ficando desesperada, né, com aquele cavalinho nela e o Ricardo junto. Ai, que desesperador, imagina a ecoterapia, nem sou eu que vou levar. É bom, eu gostava bastante. Daí quando eu caí, a segunda vez que eu caí, que foi no mesmo tempo praticamente, né? Aí eu já não levantei. Eu caí e bati no tambor. Aí eu já fiquei no chão. Daí eles vieram me socorrer, né? E graças a Deus o cavalo não sapateou em cima de mim. Porque dependendo como a gente cai, se a gente cai meio perto do cavalo, ele sai sapateando em cima. E aquele cavalo, nossa, não tava normal aquele dia. Nossa, eu O fiquei... que mais o cavalo faz? Que reação ele tem? Ele dá coice, né? Ai, meu Deus do céu. O coice dele é muito forte. Nossa, é muito Não, mas eu forte. acho que a ecoterapia deve ter Mas alguma nisso coisa. daí não tem nada. Isso Não daí vou é dar uma coisa tranquilo. na dona. Eles arrumam, quando é assim, eles arrumam um cavalo mais tranquilo, que é próprio, né? Já é preparado pra isso, pra fazer. Já é treinado, né? Sim, já é tá. totalmente preparado. Você acha que eles vão colocar um cavalo doido, selvagem, pra criança fazer? Eu mato o Não. dono, todo mundo que eu tô pra frente, tá Não, doido? não tem como. Aí nesse dia aí foi difícil pra mim. Nossa, eu fiquei com a costa roxa e eu fiquei quase desmaiando, sabe? Assim, querendo apagar. Aí o treinador chamando, eu me chacoalhando, daí eu falei, eu acho que eu não consigo andar não. Aí eles me carregaram, né? Daí eu já fiquei com medo. Minha mãe fez um escândalo, porque ela achou que eu nunca mais ia andar, porque, sabe, vê na novela, cai do cavalo, nunca mais vai andar. Cai do cavalo, fica cega. Aí ela achou que era igual, né? Daí eu fiquei machucado na costa, né? Roxo pra caramba, que bateu bastante minha coluna. Mas ficou de boa. A minha tia já era mais assim, né? Como se diz, ela fala na lata. Ai, não foi nada. É assim mesmo, cai, levanta, monta de novo, sacode a poeira.
Minha mãe, ai, que não sei o quê. Eu falo isso pra Mirella. Eu vou levar minha filha embora dela. Viu? Sua filha tá ótima aqui. Se você levar ela embora, você vai estragar a vida da sua filha. Porque eu tava, né, mudando de vida. Eu já tinha tudo um plano. Quando eu ficasse mais velha, esse dono lá ia dar um emprego pra mim lá no parque, de monitora. Então, com 15, 16 eu já tinha emprego, já podia trabalhar, sabe? Eu podia até viajar. Ele falou que tinha cruzeiro, que ele tinha de viagens, que eu podia ir também trabalhar. E, tipo, ele queria, na verdade, ele queria, tipo, ele tava com outras intenções comigo, né? O velho rico. Não, mas isso daí, se eu fosse inteligente, eu tinha mudado minha história, mas não era pra ser. Porque ele era milionário. Daí, um certo dia, quando eu fui fazer 14 anos, no meu aniversário de 14 anos, a minha tia ia fazer uma festa pra mim. Era a primeira festa que eu ia ter. Que eu sempre quis ter, eu sempre fui apaixonada por festa. Tanto que eu sempre faço com os meus filhos, dou um jeito, nem que seja um bolinho, mas eu quero fazer, porque eu não tinha, né? E era a época do Rebelde. Eu era apaixonada por Rebelde, sabe? Aí eu era a Mia. Menina, fiz a minha tia. Eu era meio loira já, né? Mas eu fiz minha tia pintar meu cabelo de loiro. Igual da Mia, que eu queria ficar igual a Mia. Ela pintou. E eu me achava a Mia, né? Fiz até apresentação na escola. E eu era a Mia. Cantava até em espanhol. Ai, meu Deus do céu, como eu era boba, né? Mas é infância. É isso que eu falo, não é boba, é infância. Né? Mas agora a gente olha pra trás, né? Daí eu fui. E ele convidou eu pra... Eu nunca tinha conhecido o mar, né? Meu sonho era conhecer o mar. E tinha a Kelly, que era a cunhada da minha tia que morava com a gente. Que ela era uma amiga pra mim, mas ela era bem mais velha. Ela tinha uns 20 e poucos anos. Tá. E ela era minha amiga. Ela contava as coisas pra mim. Ela me ensinava, dava conselho, as coisas, né? Tudo. Aí eu fui... Assim, fomos na praia com ele. Ele levou a gente, né? Ele era já um corolão, já. Levou a gente pra conhecer o mar. Porque ele ia lá comprar não sei o que lá. E levou, daí minha tia deixou, porque era meu sonho, né? Ele falou, eu vou dar de presente de aniversário. Fomos lá, ficamos umas 2 horinhas só, brincando lá na água, e depois voltamos. Aí depois, na mesma semana, ele foi lá e falou pra minha tia que ele queria me pedir namoro. Eu tinha 14 anos. Aí a minha tia falou pra ele me falar comigo, né? Aí, tipo, eu não podia namorar o menininho da escola, da minha sala, que eu achava bonito, mas eu podia namorar o velho. Gente, por quê? Porque ele tinha, né? Daí eu fui... Não, Nossa, velho, é muito engraçado. Aí ele veio falar comigo, né? Aí eu falei, eu gosto do senhor, mas o senhor tem idade pra ser meu avô. Eu falei pra ele... Eu era bem espontânea, né? Sempre fui, né? Ele ficou tão sem graça, menina, porque ele achou... Ele falou, viu, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo. Porque o meu sonho sempre foi ser modelo, né, também, fazer novela, alguma coisa. Ele falou, tem um contato na Globo. Eu levo você lá. Você faz novela, você faz não sei o quê, você quer ser modelo. Eu faço tudo que você quiser. 14 anos. E eu não quero. Deus abençoe. Ele, sua mãe não mora em Sorocaba? Eu dou uma casa lá pra sua mãe em Sorocaba. Aí você fica aqui, daí você quiser ficar um pouco com a sua mãe, não sei o quê, eu ajudo sua família. Ele não era casado, não? Ele era, mas ele tinha um acordo lá com a mulher dele, lá, sei lá o quê, que eles nem viviam na mesma casa. Então, tipo, tava de boa, né? Aí, eu tô falando muito, né? Não sei se podia falar isso, porque hoje em dia ele ficou. Essa minha amiga ficou com ele. E ela ficou, e foi bem sucedida, cresceu na vida, tá ótima, sabe? Ela foi a inteligente da história, mas ela era mulher já, ela tinha 2 filhos, né? Eu era uma criança ainda, eu tinha inocência Isso é um de crime, criança. na verdade, tá? Eu tinha inocência de criança, né? Eu não pensava nessas coisas. Óbvio, 14 anos. Entendeu? Tanto que quando eu percebi o olhar do bendito do marido da minha tia, tipo, pra mim, eu não imaginava. Pra mim era, tipo, carinho de pai e filha. Só que na mente dele, não. Aí a minha tia tá achando que eu tava conivente com ele. Você tá entendendo? E eu nem imaginava. Eu era tão inocente, Márcia, tão boba, sabe? Eu brincava mesmo, sabe? Eu queria nadar no rio, sabe? Não tava nem aí. E quando eu me interessei por namorar, que nem era namoro de criança, sabe? Não sabia nada de vida sexual, de nada. Não sabia. Pra você ter uma ideia, eu não sabia nem como colocar o absorvente quando eu fiquei mocinha. Que eu morava lá na casa dela, eu tinha 13 anos. E ela que me ensinou como que fazia, como que descartava do jeito certo. Eu não sabia nada. E vida sexual piorou, porque minha mãe nunca falou sobre isso. Nunca, nem como tinha que se prevenir, nada.
Então, E o seu padrasto? então daí... Padrasto não, seu, Meu pai. seu tio. Não, essa parte aí do seu O tio. marido dela. Então, daí, ele me falou, quando eu fui, que eu caiu minha ficha, né? A gente ia assistir TV lá no Aras, né? Porque lá tinha energia. Aí eu gostava de assistir Rebelde, né? Todo dia eu queria assistir. Eu estudava de manhã, fazia minhas coisas à tarde. Vocês iam pro Aras, porque tinha o Aras onde a sua tia trabalhava. Sim, E fazia aí parte você... fazia parte dos negócios do mesmo dono. Só Ah, tá. que E não aí vocês era no podiam mesmo ir lugar. assistir televisão Sim, lá. Ah, tá. só que não era no mesmo lugar. E outras Uhum. pessoas que cuidavam de lá. Só que minha tia, como eu era amiga de todo mundo, ela trabalhava lá, eu também, ficava com os cavalos, ajudava lá nos cavalos, então a gente tinha liberdade, sabe? Daí, como lá tinha TV, a gente ia assistir lá, porque lá onde nós morávamos era muito no fundo, não tinha energia elétrica. Então aí nesse dia ele me levou, né? Minha tia já tava estranha com ele, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Eles estavam brigando direto, eu já vi ele dormindo no sofá, e às vezes eu ia pro banheiro à noite, passava pela sala, ele tava lá no sofá. Então era, sabe, eu ia, imagine, com a vela, indo pro banheiro e ver o cara dormindo lá no sofá. Eu ia cair duro, achando que Entendeu? Então, tipo, eu não imaginava o que tava acontecendo. Só que aí nesse dia ele foi, levou eu e minha prima junto. Aí eu numa mão dele e ela na outra, né? Daí daqui a pouco ele soltou a mão dela e falou, ai, vai indo na frente, vai pegar aquelas florzinhas ali, não sei o quê. E ele dando a mão pra mim. Aí ele começou a falar umas coisas pra mim. Ele começou a falar assim, ai, sabia que eu acho você muito atraente? Eu, o que é isso? Eu não sabia nem o que era isso. Aí ele, ai, quando é uma mulher assim que chama a atenção dos homens. Eu falei, mas eu não sou mulher, sou criança. Só que eu já tinha o corpo de mulher, né? Eu já tinha umas pernonas, né? Aí não tinha muito peito, mas já dava pra entender que eu tinha um corpo de mulher, né? Só que pra mim, era criança. Aí eu não tava entendendo onde ele queria chegar, sabe? Aí ele falou assim, eu não tô me dando muito bem com a sua tia mais, sabe? Ele tinha acho que uns 28 anos, 27 anos, por aí. Aí eu peguei e falei pra ele, mas por que você tá falando essas coisas pra mim? Ele era mais novo que a sua tia? A minha tia era mais velha. E eles eram casados no papel. Aí ele pegou e falou assim, sabe, se eu pedir uma coisa pra você, você me dá? Daí eu falei, depende. Daí ele, eu queria te dar um beijo na boca. Daí eu já soltei da mão dele. Nossa, já lembrei daquilo quando eu era mais nova. Daí eu peguei e falei assim, nossa, uma vontade de dar um tapa na sua cara, eu falei pra ele. Daí, por quê? Nossa, é tão normal. Daí eu falei, eu considero você como um pai. Daí, sabe, já acabou meu castelo. Eu falei, eu sinto um ar de pai e filho com você. Como que você pode pedir uma coisa dessa pra mim? Eu falei, não acredito nisso. Nossa, eu já saí pra frente, então eles estavam quase chegando, né? Aí eu tava nervosa, daí eu fiquei pensando, e agora? Será que eu conto pra minha tia? Será que eu conto pra alguém? Aí eu era muito amiga do treinador, né? E eu tinha uma paixonite pelo treinador. Ele era mais velho, né? Mas eu tinha uma paixonite por ele, né? E eu peguei e falei pra ele. Aí ele falou, imagine, até parece. Ele não é capaz disso. Eu falei, ele falou isso pra mim. Daí ele achou que eu acho que tava ficando louca. Ele não acreditou em mim. Sempre assim. Aí eu falei, nossa, agora ninguém vai acreditar em mim. E agora? Aí eu não falei, guardei aquilo pra mim. Só que daí a minha tia começou a achar que acho que era eu, né? Ou que eu era uma vagabunda, né? Como se disse a minha amiga que foi me avisar, né? Que um belo dia eu não tava aguentando mais, sabe, aquilo. Eu fui pra escola, estudava de manhã, só que daí eu não entrei no ônibus. Um ônibus buscava a gente lá num certo caminho. Aí eu voltei. Na hora que eu voltei, minha amiga tava saindo, né? Aí ela pegou e encontrou eu e falou assim, onde você vai? Sua tia vai te matar porque você não foi pra escola. Daí eu falei, eu não consegui ir pra escola, preciso conversar com a minha tia, eu quero ir embora, porque eu já tinha falado umas vezes pra ela que eu queria ir embora, então ela tava com isso, achando estranho o porquê que eu tava querendo ir embora, entendeu? Que eu não queria esperar chegar as férias, tava chegando as férias, eu ia passar as férias com a minha mãe. Aí ela pegou e falou assim, Amanda, sua tia tá achando que você tá fazendo alguma coisa com o marido dela. Eu vou ser sincera pra você. Eu falei, não, imagine, daí eu contei pra ela. Aí ela falou assim, nossa, então conta pra ela. Porque ela tá achando que a vagabunda é você. Eu falei, como que ela pode pensar isso, gente? Ela vê como eu sou. Daí ela falou, não sei, porque você não entende, né, como que é a vida de marido e mulher, né? Você é muito nova ainda, mas quando você crescer, você vai entender.
Aí eu peguei e falei pra ela, né? Ah, eu vou lá. Daí eu cheguei, nossa, eu cheguei na porteira, assim, lá da janela, lá no fundo, ela gritou. Já começou a me gritar comigo. Eu morria de medo dela. Ela era muito brava. Nossa, ela tinha uma vozona, sabe? Daí eu já cheguei com a carinha de cachorro sem dono, né? Com medo. Dela, eu espero que você tenha uma boa desculpa pra você me dizer por que você tá aqui. Falei, calma, você espera eu chegar que eu vou contar. Daí ele tava lá comendo, era o horário do almoço dele, ele tava lá comendo, junto com o menino que trabalhava com ele. E eu entrei no quarto, ela entrou no quarto comigo. Nossa, ela tava batendo o pé assim, sabe? Fala! E eu, calma, tia, nossa. Daí eu comecei a contar, nossa, na hora que eu contei pra ela, eu só vi a cara dela ficando vermelha, parecia que ela ia explodir. Ela olhou assim, entrou na sala assim. Ela falou, nossa, você tá ouvindo isso que eu tô... Você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Daí ele fazendo um cara de desentendido assim. Daí eu falei, tia, eu não ia falar nada porque eu achei que você não ia acreditar em mim, entendeu? Nunca ninguém acredita em mim. Mas eu vou falar. Se você quiser acreditar, o problema é seu. Né? Você sabe o marido que você tem, mesmo que você não acredite em mim, eu vou falar. Eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Aí ela acreditou em mim. Graças a Deus. Eu tô aqui agoniada. Acreditou ou não acreditou? Ela já catou, já tacou uma panela na cara dele, sabe, já saiu de perto, eu acho, pra não fazer besteira, né? Porque, daí já foi uma guerra, uma discussão e eu não lembro se ele falava se era mentira ou se era verdade, sabe? Querendo desconversar a história. Mas ela acreditou em você. Ela acreditou em mim, né? Daí ela pegou eu na mesma hora que a minha prima, fomos lá pro centrinho lá que morava a família dele. Ela foi lá contar pra mãe dele, que o pai dele e a mãe dele era pastor da igreja. Contou pra eles. E daí ela falou, né, que eu queria ir embora. Ela falou, não, agora você não vai mais embora, não precisa ir embora. Quem vai embora é ele. Eu falei, não, tia, mas mesmo assim eu quero voltar pra casa da minha mãe dela. Não, você vai passar sério, que nem você combinou, e depois você vai voltar. Eu falei, mas quando eu voltar? Ela falou, não, quando você voltar, não vai mais estar aqui, né? Daí eu vi a hora de chegar as férias, já tava quase chegando. Quando chegou as férias, eu fui pra Sorocaba e não voltei mais. Nossa, ela fez tudo pra você ficar com ela. Eu não voltei, porque daí o que aconteceu? Ela não voltou com ele, não, Eu né? conheci, então, ela ficou ainda um tempo com ele, eu acho. Acho que depois que ela separou, mas ela hoje em dia, graças a Deus, ela tá já outra pessoa, já teve outros relacionamentos, mas ela tá bem diferente do que ela era antes. Mas ela foi a pessoa que mais, assim, cuidou Deu de amor, mim, né? do jeito dela, mas ela me deu bastante atenção. Quando você rompe ali com ela e volta pra Sorocaba, e quando começa a sua vida errada? Aí que começou. Aí que começa o... Que daí que eu conheci o primeiro traste, né? E aí você entra no crime? Não, eu comecei a conhecer as coisas, né? Porque ele era da família que tinha, né, muito PCC, né? Aí eu ficava no meio, né? Vendo tudo. Faziam droga na casa, tudo. E eu via. Entendi. Essa parte então a gente vai deixar pra outra história, pra outro episódio. Nossa, é muita coisa, hein? Você fala bem, as pessoas gostam disso. Você fala bem. Deu branco. Esse meu TDAH que eu quero me matar. Então a gente deixa essa parte pra parte 2. Você que tá em casa aí assistindo, amanhã tem mais um episódio, viu? Aí vocês assistem. Já deu pra ver que a convidada fala bem, né? Então, por favor, sem hater.